Portugal manifestou apoio ao empréstimo de reparação à Ucrânia, baseado em ativos russos congelados na União Europeia. A posição foi assumida em Bruxelas pelo Ministro das Finanças, que acredita num acordo entre os 27 Estados-membros já nos próximos dias. Portugal posicionou-se a favor da proposta da Comissão Europeia para conceder à Ucrânia um empréstimo de reparação financiado com base nos ativos russos congelados na União Europeia. Em Bruxelas, à margem da reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, Joaquim Miranda Sarmento afirmou estar confiante de que será possível alcançar uma solução consensual, sublinhando que a medida não exige unanimidade entre os Estados-membros. O ministro reconheceu, no entanto, as reservas manifestadas por alguns países, em particular a Bélgica, que detém mais de 130 mil milhões de euros em ativos russos imobilizados através da instituição Euroclear. Segundo Miranda Sarmento, Portugal apoia a proposta, mas compreende as preocupações belgas relacionadas com riscos jurídicos, económicos, de liquidez e de credibilidade financeira. A Bélgica tem exigido garantias claras dos restantes parceiros europeus para salvaguardar-se de eventuais consequências legais, sobretudo depois do Banco Central Russo ter avançado com uma ação judicial contra o Euroclear, iniciativa classificada pela União Europeia como especulativa e sem fundamento. O debate surge num contexto de crescente pressão financeira sobre a Ucrânia, numa altura em que Bruxelas procura assegurar um financiamento estável até 2026, face ao aumento dos custos da guerra e à redução do apoio dos Estados Unidos. Um ataque com drone russo atingiu um edifício residencial na cidade ucraniana de Zaporizhia. O ataque provocou feridos e danos materiais enquanto prosseguem os combates noutras regiões do país. 3 pessoas ficaram feridas depois de um drone russo ter atingido um edifício residencial de 9 andares na cidade de Zaporizhia, no sul da Ucrânia, na madrugada desta terça-feira. O Serviço Nacional de Emergência informou que vários andares do prédio ficaram incendiados e que 5 pessoas foram resgatadas dos pisos superiores. O ataque provocou ainda danos num estabelecimento comercial e cortes temporários de eletricidade em toda a região. Segundo a Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou 69 drones durante a noite, dos quais 57 foram abatidos pelas defesas aéreas do país. Também a cidade de Odessa foi alvo de ataques com drones russos a provocarem um grande incêndio em armazéns de eletrodomésticos. As autoridades locais confirmaram que não houve vítimas mortais nem feridos. Mais de 60 bombeiros e cerca de 20 meios operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas, numa operação dificultada pelos repetidos alarmes de ataque aéreo. Entretanto, no nordeste do país, as forças ucranianas continuam a sua contraofensiva em Kupiansk, na região de Kharkiv. De acordo com o porta-voz militar Viktor, entre 100 e 200 soldados russos permanecem cercados, com capacidade limitada de apoio logístico. As forças ucranianas afirmaram ainda ter bloqueado tentativas russas de infiltrações através de um gasoduto. A Polícia Judiciária Portuguesa deteve em Alenquer um jovem de 22 anos pelos crimes de abuso sexual de menores e pornografia de menores. O suspeito era monitor de equitação no concelho da Azambuja. As vítimas são 2 rapazes de 11 e 14 anos e o suspeito era monitor no Centro Hípico Lebreiro, no concelho de Azambuja. O homem de 22 anos foi detido na passada sexta-feira pela Polícia Judiciária na vila de Alenquer, onde mora o suspeito. Está indiciado da prática de crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças. Sendo instrutor de equitação, acompanhava os formandos em competições e também ele era praticante da modalidade. E terá sido nestes contextos que praticou os crimes contra as 2 crianças entre abril e novembro deste ano.
Por treinar crianças entre os 6 e os 16 anos, a PJ suspeita que existam mais vítimas. Quem fez a denúncia às autoridades foi um jovem que pratica a modalidade, que se terá apercebido de interações suspeitas entre o instrutor e as vítimas. O suspeito foi presente ao Tribunal de Loures na passada sexta-feira e foi decretada a medida de coação de prisão preventiva. Os militares norte-americanos atacaram 3 navios no Pacífico Oriental por alegado tráfico de droga, causando 8 mortes. Isso num contexto de crescente escrutínio pelo Congresso das ações da administração Trump, que declarou o fentanil uma arma de destruição maciça. Confira mais informações no Giro pelo Mundo. As Forças Armadas dos Estados Unidos confirmaram um novo ataque a 3 embarcações acusadas de tráfico de droga no leste do Oceano Pacífico, matando um total de 8 pessoas no momento em que aumenta o escrutínio dos ataques pelo Congresso. Num comunicado divulgado nas redes sociais, os militares afirmaram que os ataques visavam organizações terroristas designadas e que 3 pessoas foram mortas no primeiro barco, 2 no segundo e 3 no terceiro. Não forneceram provas do alegado tráfico de droga, mas divulgaram um vídeo que mostra um barco a deslocar-se na água antes de explodir. Donald Trump justificou os ataques como uma escalada necessária para travar o fluxo de droga para os Estados Unidos da América e afirmou que o país está envolvido num conflito armado com os cartéis de droga. No entanto, a administração Trump enfrenta um escrutínio crescente dos legisladores sobre a campanha de ataques a barcos, que matou pelo menos 95 pessoas em 25 ataques conhecidos desde o início de setembro, incluindo um ataque subsequente que matou 2 sobreviventes que se agarravam aos destroços de um barco após o primeiro ataque. 3 membros das forças de segurança e um civil foram mortos num ataque a um posto de controlo no sul do Irão, conforme anunciaram as autoridades iranianas, que atribuíram o incidente a elementos terroristas. Os confrontos ocorreram num posto de controlo de Farash, no leste da província de Kerman, segundo um comunicado das Guardas da Revolução divulgado pela agência de notícias oficial IRNA. O incidente ocorreu nesta segunda-feira à noite, durante confrontos entre elementos terroristas e as forças estacionadas no posto de controle, declarou a polícia de Kerman num comunicado separado, também citado pela agência de notícias France Presse. Farash é uma região onde ocorrem com regularidade confrontos entre as forças de segurança, rebeldes da minoria Baluch, grupos sunitas radicais e também traficantes de droga. Uma explosão num bloco de apartamentos de 4 andares em Trevoux matou 2 crianças de 3 e 5 anos na segunda-feira e feriu 13 pessoas. O pai das crianças é português e a mãe tem nacionalidade francesa, conforme referiu a agência Lusa. O governo português confirmou, entretanto, a morte das crianças luso-descendentes. O pai é originário de Cavés, no concelho de Cabeceiras de Basto. Também o presidente da República deixou uma nota no site da presidência, deixando condolências à família das vítimas. Cerca de 30 pessoas foram atendidas pelos serviços de emergência, a maior parte delas em estado de choque. A causa da explosão, que ocorreu por volta das 17h30 no resto do chão do edifício, é ainda desconhecida. No total, 50 bombeiros, 36 máquinas e assistência médica foram mobilizados durante a noite. Pelo menos 45 agentes da polícia estiveram também no local para delimitar as zonas e determinar as causas do incêndio.